É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Queria agradecer muito ao Cimatec por ter montado esse projeto de altíssimo risco de me trazer aqui. Eu pousei literalmente há 1 hora, né? Então tinha tudo para dar errado, mas deu certo, tá? E se deu certo, vamos terminar hoje de uma maneira mais positiva ainda. Falar sobre energia. Energia é aquilo que a gente não cheira, a gente não vê, não tem cor, mas a gente sabe que ela vale muito, né? Todo mundo aqui vive no WhatsApp. Imagina se não tivesse energia para carregar os nossos celulares, que permite com que a gente agora se comunique, porque o ser humano não fala mais, né? Só fica tomando mensagem e tal. E a energia a gente percebe também quando ela chega à nossa conta, né? Que a conta é cara. Então, eu vou discutir com vocês aqui um pouquinho sobre energias limpas, o futuro sustentável. Esse tema ele é transversal, está ligado a todas as apresentações anteriores, e é um tema que está muito ligado com o futuro da energia e também com a energia do futuro. Eu sou carioca, venho do Rio de Janeiro, de uma empresa chamada PSR, que colabora bastante com o Cimatec. Estamos em Botafogo, a gente bota essa foto aqui só para todo mundo, os gringos ficarem morrendo de inveja da gente, porque a gente está na frente ali da praia da Baía de Guanabara, do Pão de Açúcar. Somos 125 engenheiros, matemáticos, físicos, pessoas de meio ambiente, especialistas em TI, data science, e atuamos em aproximadamente 70 países. Tá? Esse material fica disponível para vocês. Somos uma empresa 100% nacional, baseada só no Rio de Janeiro, e um polo de tecnologia e inovação na área de energia. Tá? Bom, a minha apresentação hoje vai começar discutindo com vocês o que é energia hoje, né? Energia, pessoal, é movimento. Eu estou aqui me mexendo, me mexo muito, e cada movimento que eu faço, eu estou gastando a energia do alimento que eu consumi hoje de manhã, ou no almoço, ou da cerveja de ontem também, né? Por isso que a gente consome caloria. Caloria, aliás, gera energia, a gente se mexe. Só que existem várias outras formas de energia, e eu vou falar aqui, sobretudo, na energia elétrica, ou da energia do petróleo, da energia do gás, que é a energia que move o mundo. E, para começar um pouco a botar uns números na mesa, isso é como o mundo produz a energia que move tudo aquilo que a gente utiliza, consome e mexe. O mundo tem aproximadamente 80% da sua energia produzida a partir de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão mineral. A eólica e a solar, 2%, hidrelétrica, 3%, nuclear, 5%, biomassa, 9%. Esse é o mundo. Tá? E, obviamente, que isso aqui do lado é o que a gente consome. Né? Então, muitas das cadeiras de plástico que a gente está sentado aqui são cadeiras feitas à base de petróleo e gás. Quando a gente vai na COP27, agora em Sharm el-Sheikh, ninguém vai para a COP nadando, nem de barco a remo, você pega um avião movido a petróleo. Então, vamos ser bem realistas. O mundo hoje, tudo isso aqui à esquerda de mim, à direita de vocês, é o mundo, e o mundo hoje ele é feito à base de petróleo e gás. A demanda do que a gente tem, praticamente tudo isso daí, é feita a partir de petróleo e gás, porque a oferta de energia do mundo ela é essa que está aqui na esquerda de vocês. Obviamente que isso tem uma consequência dramática, porque combustível fóssil ele emite carbono, e a emissão dos combustíveis fósseis no setor de energia tem aumentado muito, na faixa de 65%, desde aí do 1990, nos últimos 30 anos. Aumento de emissão, a gente já sabe, todo mundo de cós salteado, que não é legal, porque na pandemia, eu achei essa charge da Economist muito boa, enquanto todos nós lutávamos duramente contra um vírus desconhecido, que estava ali no ringue de batalha com o planeta, a Economist gentilmente nos lembrou que existia um outro inimigo muito maior, muito mais perigoso, que estava louquinho para entrar no ringue de batalha. E esse inimigo chama-se mudança climática. Por quê? Excesso de carbono na atmosfera significa um aumento do aquecimento global. Isso desequilibra climaticamente o planeta, começa a fazer secas mais severas, chuvas mais abundantes, dá uma confusão dos diabos, a gente já sabe disso muito bem, estamos sentindo aqui o mundo também, e é por isso que há muitos anos o mundo, através de um grande painel intergovernamental, disse o seguinte: temos que fazer todos os esforços para garantir que, até o final desse século, a temperatura do planeta Terra aumente no máximo 1,5 graus. Se aumentar mais de 1,5 graus, vai ficar difícil. Tá? E a revista Economist dessa semana tem essa capa, uma capa muito realista, dizendo que se a gente quiser limitar a temperatura do planeta Terra em 1,5 graus, estamos atrasados. O que isso significa? Significa que a gente está criando lentamente uma bomba ao redor do planeta Terra. E isso não é legal. Bom, essa conversa toda ela está muito ligada com a energia do futuro.
E como Niels Bohr já disse, é muito difícil fazer previsões, sobretudo sobre o futuro. Então, vamos começar aqui a trocar algumas ideias sobre qual é o jeitão desse futuro para resolver esse problema e outros associados e ter outros benefícios que são fundamentais para o desenvolvimento da nossa economia. Desculpe a apresentação em inglês, mas o mundo ele olha para o setor energético e, sobretudo, por elétrico, de uma maneira muito simples. Nós temos que pegar toda aquela área cinza que eu mostrei no gráfico anterior, que é a produção da energia por petróleo, gás e carvão mineral, e transformar em produção de emissão zero. E a tecnologia, ou as tecnologias que nos vêm à cabeça no primeiro momento de emissão zero, são as renováveis. Então, a Agência Internacional de Energias Renováveis produz esse relatório que ela mostra que até 2050 a gente pode produzir um setor energético e, sobretudo, elétrico neutro em relação a carbono, utilizando renováveis, eficiência energética e outras tecnologias que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, mas o macete é muito simples. E é aqui que eu queria que todos vocês que nos assistem também guardassem o conceito. Uma matriz energética limpa, ela permite eletrificar a economia através de energia limpa. E aí o seu carro, por exemplo, que hoje é movido a combustível fóssil, a petróleo, a diesel, pode ser movido por uma eletricidade limpa. Não adianta você botar o seu carro elétrico se a sua matriz de produção de eletricidade é a carvão. Isso não vale. Tá roubando na emissão. Tá? Tem que fazer direito. Então a equação do mundo é essa. Uma matriz elétrica limpa descarboniza tudo e a gente começa a produzir plástico limpo e tudo mais que a gente precisa para aquela primeira figurinha que eu mostrei para vocês, de como o mundo é hoje movido a petróleo, passar a ser movidos por tecnologias de zero emissão. Tá? Essa é a grande equação. Quais são as tecnologias principais? Vento, sol, biomassa e eficiência energética. No mundo da energia elétrica, a gente conhece pelo jargão que a eficiência energética, que a energia elétrica, ela é produzida por uma unidade chamada o megawatt, M de mega. Né? Eu não quero entrar nos jargões técnicos com vocês, mas a eficiência energética ela é conhecida no jargão técnico da energia como sendo o negawatt, nega de negação, porque a eficiência energética é aquele watt que deveria ocorrer, mas que não ocorreu. Tá? Então, hoje em dia, todos nós temos isso daqui na nossa frente, podemos e devemos fazer um pouco mais dessas tecnologias, mas esse daqui é o caminho das pedras que a gente tem hoje. Tá? Bom, esse caminho das pedras que a gente tem hoje não é suficiente para salvar o planeta Terra, para resolver o nosso problema. Anota isso aí também, tá? Isso é importante. E eu queria trazer para vocês duas referências para todos aqui lerem, entre 3h08 e 3h14 da manhã, incríveis. O livro do Bill Gates, Como Evitar um Desastre Climático, e o relatório da Agência Internacional de Energia, que eu tive o prazer de ser visitante durante 6 meses, assim que eu saí da EPE, sobre como é que a gente cria um caminho das pedras, né? Roadmap, essa é a palavra chique para caminho das pedras, né? Para atingir um setor energético neutro em carbono. Esses livros, né, eles são coincidentes em trazer uma mensagem muito forte para vocês também, que deveria deixar a gente aqui muito preocupado. O mundo não tem as tecnologias que a gente precisa para reduzir as emissões do setor, para reduzir 60% das emissões do setor energético até 2050. Então, se eu encher o planeta Terra de eólica, de solar, de biomassa, de eficiência energética, não chegamos lá para fazer o que a gente precisa. Esse recado é muito importante, porque é nesse recado que nasce a fala do José Luiz. É nesse recado que nasce o Cimatec e toda a oportunidade que a indústria de energia oferece para quem quer trabalhar com inovação. É nesse recado que abre-se um espaço para trabalhar, inventar e criar tecnologias que ainda não existem e que serão fundamentais para entregar uma redução de 60% de todo o total de redução de carbono que a gente precisa entregar até o final de 2050. Tá bom? Todo mundo comigo? Isso é bastante relevante, tá? Bom, que tecnologias são essas? Tem diversas, tá? Trouxe para vocês as 6 tecnologias que eu acredito que são as tecnologias que hoje têm mais chances de prosperar e aonde tem tido mais investimentos, né?
Primeira tecnologia é o hidrogênio, né? O hidrogênio, ele é uma coisa absolutamente manjada. A gente tem hidrogênio produzido hoje a partir do gás natural, do carvão, absolutamente zero novidade. A grande novidade é que existe uma forma de você produzir hidrogênio a partir da água. Tá? Peraí, água? Como é que é isso? Água, aula de química, H2O, tem até um refrigerante, né? A molécula da água é feita por 2 átomos de hidrogênio, o H2. Se você tiver uma forma de dar um choque na água e separar o H2 do O, você produz hidrogênio. Tá? Então, o pulo do gato do mundo é você inventar o eletrificador da água, que dá o choque na água. O nome disso técnico é eletrolisador, esquece, só complica. Pensa como choquezinho na água, e esse choquezinho na água você pega a molécula de hidrogênio, o átomo de hidrogênio, e faz outras coisas com ele. Para dar o choquezinho na água, precisa de muita energia. Tá? E o segundo pulo do gato é que essa maquininha que dá um choque na água está ficando barata e a energia renovável está ficando barata. Então, bingo, quem tem energia renovável barata vai conseguir sair na frente na produção do hidrogênio, chamado de verde pelo José Luiz. Tá? Essa é uma tecnologia. Depois a gente tem hidrogênio do etanol, outras coisas. Então, isso aqui hoje tem muito investimento, muito interesse, muita ação rolando. Segunda, captura de carbono. Simplificadamente, bota um canudinho lá na chaminé da termoelétrica, captura o carbono que ali está e enterra ele. Mais complicado do que isso, o professor José Luiz vai matar aqui para imprecisão técnica. Tá? Mas dá para entender o conceito para você que não está assistindo aqui. Terceiro conceito, captura direta de carbono do ar. Várias formas de fazer, maneira simples de entender. Aspirador de pó, que a gente passa no ar, suga o carbono, se Deus for grande Pai Todo-Poderoso, se armazena, acabou o problema. Tudo isso é complicado, tudo isso é caro, tudo isso é difícil, tudo isso tem cheio de material para a gente pesquisar, mas é o que está na linha tecnológica. Armazenamento físico, bateria, todos aqui sabemos o drama que é você usar um celular, descarregar um celular, como é que demora, a bateria não dura e tudo mais, e se você quiser que a bateria do seu celular dure muito, o celular tem que ser desse tamanho, você compra um battery pack extra desse tamanho para durar muito, a briga pelas baterias ela é muito grande. Soluções baseadas na natureza, acho que já foi discutido aqui, a floresta é o maior prestador de serviço ambiental, através de um fenômeno muito simples, que a gente aprende na escola elementar, chamado fotossíntese, e o Brasil é o campeão mundial, junto com a Finlândia, o Canadá e outros países, em florestas. Então, sem dúvida que a floresta ela é um capturador e um sequestrador de carbono muito direto, e que, obviamente, tem papel nessa discussão. E as nucleares, tem uma tecnologia aparecendo hoje, que são as nucleares de pequena escala. Então, são nucleares pequenininhas, são tão bonitinhas, você até quer botar elas no bolso, levar para casa, mas que também, se Deus for grande Pai Todo-Poderoso, elas serão baratas e seguras. E a nuclear é uma coisa interessante, porque ela tem densidade energética. Densidade energética é quando você ocupa pouca área para produzir muita energia. É o contrário, por exemplo, de uma solar, que você ocupa muita área para produzir a mesma energia que uma nuclear também produz. Esse é o rol tecnológico, sobre isso aqui a gente pode falar horas e horas a fio, mas isso é para vocês terem na cabeça de vocês do que está rolando em termos de energia no mundo. Então, essa daqui é a energia do futuro. E o futuro da energia? O futuro da energia ele já chegou, ele só está mal distribuído. Essa discussão do futuro da energia tem sido já feita por várias instituições, grupos de pesquisa. Eu gosto muito das análises da Economist, por isso que eu cito para vocês, até porque elas são fáceis de serem encontradas, mas a Sociedade Americana, o IEEE, tem uma revista muito boa, né? Eu gosto dela, porque fui eu que fui o editor, então ela fica mais simpática ainda, mas ela é muito boa, que ela discute justamente qual é o caminho do sistema elétrico do futuro. Tá? E essa discussão do sistema elétrico do futuro, ela passa pela geração solar fotovoltaica distribuída, aquela que você bota na sua residência. E que se você também tiver um pouquinho de sorte, você pode comprar uma bateria. E se você for metido ou metida, você bota a bateria fora da casa, que nem está aqui, que é para mostrar para o vizinho, para a vizinha que você tem a bateria. Que é isso que os americanos fazem. Botam a placa solar não para o lugar que maximiza a produção de energia pela radiação solar, e sim para o lugar que o vizinho vê que ele tem a placa solar, e se ele tiver um carro elétrico, o carro fica na rua. Tá? Esse é outro problema. Bom, e essa brincadeira daqui, você fala, mas Luiz, é muito complicado comprar essas confusões todas. Vamos lá.
Tok-Stock europeia, chama-se IKEA, onde você compra os móveis desmontados, chega em casa, tem que montar, igualzinho a Tok-Stock daqui. Você entra no site deles, na Inglaterra, bota seu CEP, pelo CEP ele já referencia a sua residência, você escolhe onde você quer o painel solar, você escolhe a direção que você quer colocar no seu telhado o painel solar, add to shopping cart, você pode botar bateria ou não, ele mostra quanto que você economiza, isso está na sua casa instalado em 2 dias. E você pode pagar em várias prestações mensais, como sendo um leasing. Isso significa que ninguém mais tem o direito de impedir esses consumidores, e obviamente futuramente nós, de fazer isso também. Custo de transação é zero. E instalar uma solar, produzir a sua própria energia, é legal pra caramba, né? Você começa a gostar, tudo mais. Bom, isso aqui vem crescendo pra caramba. Se você bota uma solar e uma bateria, você, consumidor, pode sair da rede. Se você sair da rede, as distribuidoras vão ficar um pouco nervosas, elas não vão gostar nem um pouco disso. É claro que você não pode querer sair da rede durante o dia e voltar para a rede durante a noite. Não existe isso, tá? Mas se você tiver um sistema de bateria, você pode efetivamente se independentizar, e muitos consumidores têm feito isso, né, em muitos países. Essa brincadeira toda ela é acelerada pela tecnologia e equipamentos de rede. Tá? Hoje, todos nós temos medidores, que são, em grande maioria, medidor é o que mede o seu consumo de eletricidade, por exemplo, que são analógicos, eles não te dão nenhuma informação, mas através de equipamentos de rede, a gente pode ter um medidor chamado inteligente, que o que ele faz é contar para cada um de vocês a forma que vocês estão consumindo energia, quanto cada eletrodoméstico de vocês está consumindo, qual é o horário e tal, e com essa informação vocês podem fazer gestão do consumo. Gestão do consumo é, na hora que a energia for mais barata, eu consumo menos. Consumo mais, desculpa. Na hora que ela for mais cara, eu consumo menos. Hoje, todos nessa sala daqui, a começar por mim, não tem nenhuma informação sobre o perfil e o tipo do seu consumo. Você não sabe nem se a energia que te atende é uma energia limpa, suja, muito limpa ou muito suja. A tecnologia vem para ajudar isso, com serviços de medição inteligente. É claro que a tecnologia é uma aliada, por exemplo, do sistema elétrico, porque naquele dia do calor, naquele dia que tiver uma confusão, que o sistema estiver estressado, tiver uma margem de reserva baixa, você pode receber um sinal e reduzir a sua demanda. E ao reduzir a sua demanda, você faz o negawatt. E ao fazer o negawatt, você pode ser remunerado por isso, tá? E você está ajudando o sistema na hora que ele precisa. Tudo isso pode ser automatizado através de software, usando tecnologias que vocês já discutiram aqui, como inteligência artificial, blockchain, internet das coisas, e tudo isso vai caminhar para algo, um conceito novo que está surgindo, que a gente não falou aqui nessa apresentação até agora e não vai falar, chamado a internet da energia, tá? Energy Internet. Esse é um conceito do futuro e que vai levar a uma grande revolução sobre a forma como a gente consome energia. Antigamente, a gente não conseguia calcular sinais de preço, a gente não conseguia fazer a medição detalhada, os consumidores não respondiam a preço e a resposta do consumidor tinha impacto limitado. Hoje isso mudou completamente. Nos Estados Unidos, a Tesla ela vem pedindo aos operadores do sistema elétrico que deixem que todos os consumidores que tenham as baterias Tesla participar na gestão do sistema, fornecendo seus excedentes de energia nos momentos corretos. Tá? Isso é uma revolução completa na forma como a gente consome energia e integra o mundo do atacado da energia com o mundo do varejo da energia, fazendo que o consumidor passe a consumir, produzir, armazenar e vender a sua energia para a rede. E isso é um paradigma absolutamente novo para todo mundo, não é só para os brasileiros. Tá? Bom, essa confusão daqui, ela é acelerada, tá, pelos jovens, né? Porque os jovens, sobretudo a geração Z é aquela geração dos jovens que, ao nascerem, antes de verem o pai e a mãe, já viram um smartphone, tá? Ou um iPad. A geração Z, mega conectada, obviamente que surfa muito bem nisso daqui, e a geração um pouquinho mais, assim, eu não vou chamar velhinha, porque eu já sou velhinho, tenho cabelo branco, eu chamei de vintage. Vintage é clássico. A geração mais clássica, que não vai ter saco para isso, nem nada, vai entrar nessa festa através da automação, através do software. Você não precisa fazer nada para interagir com o sistema, o software faz tudo para vocês. Nos Estados Unidos, hoje, um consumidor, em média, gasta de 9 a 11 minutos, tá, para poder interagir com o sistema elétrico, e toda a expectativa aqui somente muito com a digitalização das redes.
Além disso, ser consumidor verde, ser consumidor limpo, é legal pra caramba. Tá? Parece brincadeira. Esses aqui são exemplos de consumidores que fazem parte de associações, Associação de Compradores de Energia Limpa e essa RE100, que são consumidores que demonstram dia e noite que eles consomem energia limpa como diferencial competitivo para a sua imagem. Todo mundo está aqui. A Nike, a Starbucks, o McDonald's, o Burger King, tá? Todo mundo vocês imaginarem. E, por exemplo, a Starbucks, ela já vem fazendo um anúncio que a Starbucks, ela queima, né, ela brew, né, o clean coffee, né, que é o café limpo, café de baixo carbono, e essa confusão vem ganhando cada vez mais protagonismo na agenda internacional. Você, consumidor, vai poder no futuro também a vender energia para os seus vizinhos, como nessa plataforma da Alemanha, que uma família de uma região vende o excedente para uma família de outra região. E esse processo de venda, que ocorre de forma bidirecional, eu posso vender para você, você vende para mim, você que está aí vende para o seu colega e tudo mais, é um processo que, quando integrado no setor elétrico como um todo, leva à uberização ou uberização da energia. Da mesma forma que a gente hoje pega um Uber numa plataforma, você pode passar a comprar e vender os seus elétrons numa plataforma. E se é muita doideira, claro que é muita doideira, tá? Vamos falar sério, gente. Mas isso é o que está na agenda de inovação para os próximos 20 anos. E essas coisas estão acontecendo em vários lugares, na medida que a gente fala aqui. Tá? Então, cada um de vocês, entre 13h18 e 13h21 da manhã, se vocês ficarem com a pulguinha atrás da orelha com isso daqui, já ganhei todos vocês, até você que não está assistindo também, mas isso aqui é o que tem que ser olhado, é a total descentralização do suprimento e consumo da energia elétrica. Tá? Bom, vamos agora olhar fatos da vida. Mas, Luiz, hoje a gente tem uma guerra rolando. Sim, a Ucrânia foi invadida pela Rússia, 40% do suprimento energético europeu vem do gás russo, basicamente. Há alguns países, como a Alemanha, que tem uma dependência muito maior, e existe uma dúvida se a guerra na Ucrânia ela vai mudar essa tendência que eu trouxe para vocês até agora, se essa guerra na Ucrânia vai fazer com que o mundo, para produzir energia, para sobreviver, gere mais carvão, gere mais gás e jogue fora esse papo que eu estou trazendo para vocês até agora. Isso aqui saiu na semana passada, é o pacote da União Europeia de resposta para lidar com a crise energética europeia. O pacote é feito em 3 pilares: economia de energia, diversificação de fonte e aceleração da transição energética, que é como se chama tudo isso que eu estou contando para vocês. Então, embora a curto prazo, de fato, alguns países vão trabalhar com mais combustíveis fósseis para produzir a eletricidade, que garante o aquecimento, que garante o movimento da sociedade, a tendência de longo prazo ela é brutalmente na direção da aceleração das tecnologias de baixo carbono, das tecnologias não emissoras. Esse vocês podem ler, se quiserem, de 13h18 até 4h25 da manhã, que é um relatório um pouquinho maiorzinho. Tá? Bom, e o Brasil? Né? O que a gente tem a ver com isso? Né? Esse cara está falando até agora aqui de um monte de doideira, né? Como é que a gente se encaixa nisso? Gente, se tem uma frase que vocês têm que sair daqui na cabeça, tá? E você que nos assiste também, o Brasil ele é o país onde a energia limpa ela é a mais barata. Ponto final. Tá? O nome disso, num bom inglês, é game over. Tá? O Brasil alinha automaticamente 2 objetivos da transição energética, que é a energia limpa ser a mais barata. Isso é um diferencial brutal. Brutal. Pouquíssimos países têm isso e nós temos. E o Brasil é um país que ele vem de uma história, de uma matriz elétrica já muito limpa. A nossa renovável chefe, ela não é verde, ela é azul. Ela é a hidrelétrica. O Brasil, aproximadamente, tem 60% da sua matriz elétrica feita pelas hidrelétricas. Quando você soma as outras renováveis, nós somos 83% hidrelétricos, renováveis, desculpa, ou limpos, né, como a gente pode chamar melhor. Temos um grid de transmissão absolutamente integrado, que permite que a eletricidade flua de norte a sul, de leste a oeste. E nós temos um privilégio divino, que quando não tem água, tem vento, tem biomassa. Quando a demanda sobe muito, é porque tem muito sol. Então, o sol pode produzir no pico de demanda. A eólica compensa a falta d'água. E a biomassa compensa, junto com a eólica, essa falta d'água também. Então, o Brasil ele tem um portfólio, quer dizer, um conjunto de fontes,
esse conjunto ele tem uma complementariedade na produção delas, o que dá para a gente o sistema elétrico brasileiro como se fosse um grande portfólio de ações. Você compra ali Magalu, Petrobras, Cosan, compra outra, aí uma sobe, a outra desce, uma para cá, uma para lá. Na média, você está conseguindo sempre maximizar o retorno a um nível de risco ou minimizar o risco dado o nível de retorno. É muito parecida a analogia. Tá? Esse setor elétrico, ele obviamente é um fator muito importante na nossa economia. Do lado esquerdo da tela, vocês têm o perfil de emissões do mundo. Acho que vocês já viram isso hoje ao longo do dia, mas no mundo, a energia é responsável por 73% das emissões de gases de efeito estufa. Tá? No Brasil, a energia é responsável por aproximadamente 18% das emissões de gases de efeito estufa. Quem é o vilão das emissões aqui no Brasil? Desmatamento e o agro. E quando a gente olha a energia, quem é o vilão no Brasil? Transporte. O Brasil não tem muitos modais ferroviários para transporte de carga. Transporte de grãos é feito muitas vezes por caminhão. Caminhão movido a diesel. Diesel emite. E se a gente olhar o setor elétrico, olha como é que ele emite pouquinho ali na faixa de 1 a 2%. Então, quando você olha essa diferença de emissões, o mundo, do lado esquerdo da tela, tem que sair da energia suja para a energia limpa. Nós já estamos onde o mundo quer chegar em décadas. E o fato de nós já estarmos onde o mundo quer chegar em décadas nos dá uma matriz com teor de emissão muito baixo. O teor de emissão da matriz elétrica brasileira, ele varia ao longo do tempo, por quê? A gente tem hidrelétrica, mas é normal, quando não tem água, eu preciso ligar as térmicas. Quando tem água, eu desligo as térmicas. Liguei as térmicas, aumenta a emissão. Desliguei as térmicas, diminui a emissão. Por isso que no ano passado, foi um ano hidrologicamente mais estressante, a gente teve essa curvinha vermelhinha daqui subindo, tá? E aumentou. Mas se vocês olharem a escala, perfil de emissões do Brasil, o Brasil emite, em média, alguma coisa na faixa de 100 gramas de CO2 equivalente por cada quilowatt-hora elétrico produzido. Tá? Decora esse número, 100, vai ficar mais fácil. A média mundial é 420. Tá? O mundo quer chegar a 270, com muita ginástica, comendo muita alface, deixando de tomar cerveja e vinho. Tá? É um desafio muito grande. Nós já estamos com um nível de emissões bastante baixo nesse processo. E nível de emissão baixo, com a matriz renovável muito forte, a gente pode pensar em eletrificação da economia. Somente 17% da economia do Brasil é eletrificada, e a digitalização, que é o que foi dito hoje o dia inteiro, vai provocar uma eletrificação da economia maior, eletrificação da frota elétrica, onde e quando fizer sentido, por exemplo, ônibus, transporte pesado, faz um super sentido. Tá? E o hidrogênio verde, produzido a partir, vamos lembrar, gente, do choque na água, através do equipamentozinho do choque, que vai separar os átomos, que é feito a partir de energia limpa, barata. Essa é a realidade do Brasil, essa é a realidade do Nordeste, essa é a realidade dos estudos sendo feitos aqui no Cimatec, e é a realidade que pode colocar esse país e essa região num outro patamar de competitividade, como vocês têm visto certamente por todas as inúmeras notícias que saem dia e noite sobre esse assunto. Tá? Bom, passar mais um? Comparado com o mundo, a gente já comentei com vocês, nós somos bem mais renováveis. Para passar mais um, por gentileza. Tá? E nós fizemos um exercício, lá na empresa que eu trabalho, de olhar o Brasil décadas à frente. Né? Fizemos um exercício assim, olha, só tentando construir uma expansão da oferta de energia baseada em critérios econômicos para atender um crescimento de consumo que seria, em 2050, o Brasil ter uma demanda, né, de energia 2 vezes maior do que a gente tem hoje. Quando a gente fez essa confusão, botou no liquidificador, apertou o botão, rezou para Deus e pegou o resultado, é muito interessante. A gente observa que de 2022 a 2050, a participação das hidrelétricas diminui, aquela barra azul na base, naturalmente, o país vem construindo menos hidrelétricas, mas a participação da eólica e da solar, da biomassa, cresce violentamente. Então, o Brasil é um país que tem condição de, através da utilização dos reservatórios das hidrelétricas, que são grandes baterias de água, as nossas baterias estão aqui, são muito mais baratas, muito maiores e muito mais legais do que a bateria lá do Elon Musk, aquela do Tesla. Aquela é boa para você botar de fora da casa. Compra sua caixa vazia, bota lá. Mas essa é muito mais barata, muito mais legal, muito mais eficiente,
consegue gerar esse portfólio, esse mix, que vai deixar o Brasil numa liderança absolutamente incrível na economia de baixo carbono. Tá? Não vou ter tempo, ainda não falamos aqui sobre biocombustíveis. Né? Se eu estou chegando, me faltam 2 slides, vou pedir 2 minutos a mais. Biocombustíveis, muita gente aqui conhece os biocombustíveis pela cachaça. Né? Tomou cachaça, tomou biocombustível. A cachaça vem do etanol, processo de produção diferente. O etanol vem da cana, só que a partir do etanol da cana e de outras biomassas, a gente pode fazer também hidrogênio a partir do etanol, diesel verde, biogás, combustíveis sustentáveis de aviação, petroquímica, biodiesel, calor. Tem um mundo de coisas que a indústria da biomassa, que interessa a países como o Brasil, Índia, Austrália e outros, pode sair muito na frente. Tá? Portanto, o que a gente tem que saber? Primeira coisa, os 4 pilares: incentivo à inovação e eficiência essenciais, flexibilidade para abarcar a heterogeneidade das soluções, green transition is green money, tá? Não dá para rasgar dinheiro, o Brasil não tem condições de jogar dinheiro fora em coisas que não valem a pena, e tem que ter muito equilíbrio entre vontade de fazer retorno, investir nas soluções que tragam dinheiro para o acionista, lembrando que nas políticas públicas o Estado é o acionista dos investimentos como um todo. Tá? Último slide, muito cuidado nesse mundo da energia sustentável, nesse mundo da energia livre, com os buzzwords. Tá? Gosto muito desse desenho. Esse desenho é uma vaga de carro que diz o seguinte: reservado para carros verdes, né? Green vehicles. E o resultado dessa vaga é isso daqui. Tá? Esse aqui é um carro verde, ou seja, tecnicamente está correto, mas não é um carro que atendeu o objetivo que essa placa queria. Tá bom? Gente, espero que vocês não tenham ficado entediados. Muito obrigado, foi ótimo estar com vocês. Vamos abrir agora para as perguntas. Boa noite. Eu gostaria de saber... Diego Souza. Eu gostaria de saber qual é a real vantagem de utilizar a eletricidade para produzir hidrogênio, para produzir energia de novo. Não seria mais vantajoso apenas usar a energia que você já ia utilizar para fazer o hidrogênio? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Você está certíssimo. Você já fez a pergunta e já respondeu a própria pergunta que você fez. Você usar o hidrogênio para produzir eletricidade, você usar a eletricidade para produzir hidrogênio e usar o hidrogênio para produzir eletricidade, não faz muito sentido. A perda dele é muito grande. Mais fácil você usar um insumo direto para a produção de eletricidade. O charme do hidrogênio é que ele tem carregadores que permitem que você aproveite o seu conteúdo energético sem grandes perdas. Tem vários exemplos, mas para a gente não ficar muito viajante aqui, um deles é amônia. Né? E amônia é um insumo fundamental, por exemplo, na produção de fertilizantes, onde o Brasil é um grande importador. Então, só para dar um exemplo, o grande caminho do hidrogênio não é, muitas vezes, usar o hidrogênio para produzir energia elétrica ou uma energia de novo, é sim você ter um carregador que aproveite aquele conteúdo energético para um outro insumo. Mas isso que eu estou te dizendo pode mudar, pois, tal como o Sematec vem fazendo, o mundo hoje vem pesquisando como é que você vai usar o hidrogênio. A pergunta sobre a forma de transporte, mesmo de amônia, e a economia da amônia verde, tem muitas perguntas muito sem resposta ainda. Essa discussão ela está apenas começando. E o evento, o Sematec Talks +20, ele é muito feliz, porque, na minha visão, essa vai ser a década do estudo do hidrogênio para que os primeiros projetos mais interessantes venham na próxima década. E aí, através de pesquisa, desenvolvimento e inovação, pode até ser que a gente descubra outros usos do hidrogênio que a gente hoje não vislumbra por uma questão de falta de competitividade. Tá? Boa noite, eu sou a aluna Edinalva Gonçalves, sou aluna do Cimatec e da Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, que é a Unilab, e eu gostaria de saber, o senhor falou a respeito do uso do CO2 e como ele é descartado no solo. Quais são as consequências desse descarte a partir dessa captura do CO2 e o descarte no solo? Há algum estudo que mostra as consequências desse acúmulo de CO2 no solo? Obrigada. Eu que agradeço pela pergunta. Conversar com gente inteligente sempre traz perguntas inteligentes. Né? A sua pergunta é muito boa, tá? Porque não teve tempo de explicar. Cada uma dessas tecnologias, até o hidrogênio, como foi feito na pergunta do colega ali embaixo, tem um conjunto de questões abertas que hoje a ciência
analisa. Então, para ser simplista com você, se você armazenar o carbono e amanhã você tiver um vazamento naquele campo, você tiver um vazamento naquele tanque de carbono, acredita em mim, vai dar besteira. Tá? Não é legal isso. Tá? Então, uma das grandes vulnerabilidades do processo de captura de carbono, seja pela captura e sequestro de carbono, seja pela captura e injeta de carbono do ar, é como é que você armazena, o como significa aonde você armazena, o tamanho da caverna, do depô repositório ou do subsolo que você vai utilizar e como é que você maneja o risco de você ter um vazamento. Tá? E o risco de você ter um vazamento, ele obviamente pode jogar por terra todo o esforço, a captura que você tem. Então, cada tecnologia, como tudo na vida, né, não tem almoço grátis. A gente tem uma vantagem e uma desvantagem. E hoje, uma das grandes perguntas da captura e sequestro de carbono, adicionalmente ao custo da captura, porque isso não é nada barato, tá? Mas adicionalmente ao custo da captura é o armazenamento. E a segurança que você vai ter daquele armazenamento ao longo de décadas e décadas e décadas. Porque caso eu armazene o carbono hoje e ele venha a vazar daqui a 100 anos, basicamente eu hoje resolvi o meu problema e deixei para daqui a 100 anos um problema que vai cair nos costas dos meus filhos, dos meus netos e tudo mais. E esse processo tem que ser perene, e isso hoje é uma pergunta aberta da ciência. Existem inúmeros artigos, inúmeras revistas que você pode depois olhar. Eu tenho o prazer em passar para você. Luiz Augusto, nós temos mais uma pergunta, e ela é via chat no YouTube. Já tem aqui, quem pergunta é o Márcio Borges. Como o Brasil deve usar a seu favor esta vantagem que possui em relação às energias renováveis no processo de descarbonização mundial? Márcio, vou usar duas palavrinhas para você. O Brasil ele tem enormes vantagens comparativas que devem ser transformados em vantagens competitivas. Tá? Esse ponto ele é fundamental. Como é que o Brasil tem que fazer isso hoje? Reintegração global, usando a energia limpa como fonte de alavancagem do país, inclusive na COP27 em Sharm el-Sheikh, que iniciou essa semana, o stand do Brasil tem o nome Brasil, País da Energia Verde. Tá? Eu praticamente nem gosto muito de energia verde, porque nós somos o país da energia limpa, até porque a nossa energia renovável-chefe ela é azul, né? Ela é hidrelétrica. Mas o Brasil ele tem que usar essas suas vantagens como fonte de reintegração e reposicionamento. Como fazer isso? Através da exportação da sua energia de baixo carbono, através de produtos derivados dessa energia, por exemplo, o aço de baixo carbono, minério de baixo carbono, plástico de baixo carbono e tudo mais que a gente pode produzir de baixo carbono, fazendo um grande barulho do bem e colocando isso com valor econômico em relação a outros produtos. Não é possível que entre um material A e um material B, o A feito de combustível fóssil e o B feito de combustível limpo, a sociedade prefira o A. Não, a sociedade hoje já prefere o B. Tá? E essa preferência é onde está a chave do Brasil conseguir fazer o seu reposicionamento. Agora, eu acho que a gente vai ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de tranquilidade para trabalhar num país que vai ter, na minha visão, essa sua pergunta como âncora para buscar a sua reintegração, reposicionamento geopolítico global. O Brasil é o país da energia, e o Brasil é o país onde a energia mais barata é a energia limpa.